Em um modelo atômico simples proposto por Bohr em 1913, um núcleo contendo prótons e nêutrons é rodeado por elétrons que giram em órbitas circulares de raio Rn, onde a força de atração elétrica do núcleo positivo sobre cada elétron segue a lei de Coulomb. Utilizando esse modelo para o caso do átomo de hidrogênio, um único elétron girando em torno de um núcleo que contém um próton, A. Determine a direção, o sentido e a expressão para o módulo da força elétrica atuando sobre o elétron em função da carga E do elétron, do raio Rn e da constante eletrostática do vácuo K0. B. Determine a expressão para a velocidade v da órbita do elétron em função da carga E e da massa me do elétron, do raio Rn e da constante eletrostática do vácuo K0. Dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. A lei de Coulomb. A intensidade da força elétrica, seja ela de atração ou repulsão, entre duas cargas pontiformes, ou seja, duas cargas de dimensões desprezíveis, é diretamente proporcional, ou seja, aumenta ou diminui conforme o valor das cargas, sem levarmos em conta se estas são negativas ou positivas, e diminui conforme aumenta a distância entre elas. Matematicamente falando, esta é a representação da lei de Coulomb, onde temos uma constante chamada de K0, que vale 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que é a chamada constante eletrostática ou constante eletrostática do meio, e que é uma característica do meio onde se encontram as cargas elétricas, ou seja, no vácuo, no ar, na água, onde essas cargas estiverem. O valor apresentado é o valor correspondente para o vácuo, mas acaba sendo o valor que se usa em qualquer exercício. Se o exercício quiser algo diferente, ele vai te informar o valor. Carga elétrica elementar. É a menor carga elétrica livre encontrada na natureza e é a carga de um elétron, negativa, ou de um próton, positiva. Essas cargas são iguais em valor absoluto. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Força centrípeta. No movimento circular uniforme, MCU, e no movimento circular uniformemente variado, MCUV, a força centrípeta é toda a força central, ou seja, que aponta para o centro, que age em direção perpendicular à velocidade de um móvel, mudando assim sua direção e seu sentido, sem alterar o módulo de sua velocidade. O valor do módulo da força centrípeta é definido pela seguinte fórmula, onde FCP é a força centrípeta, m é a massa do móvel, v é a velocidade escalar do móvel e r é o raio da trajetória do móvel. Direção radial e direção axial. A direção radial segue o raio do objeto, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Já a direção axial segue o eixo do objeto. A resolução do exercício. Vamos começar analisando o átomo de hidrogênio a partir da lei de Coulomb. Sabemos que a força de atração do elétron é definida multiplicando a constante eletrostática do vácuo pelo módulo das cargas do próton e do elétron e dividindo pelo raio da órbita do elétron ao quadrado. Porém, como o módulo tanto da carga do próton quanto da carga do elétron são iguais ao valor da carga elementar, podemos reescrever a expressão como a força elétrica sendo a constante eletrostática do vácuo vezes o quadrado da carga elementar dividido pelo quadrado do raio da órbita do elétron. Já a direção dessa força é radial, pois ela segue o raio da órbita do elétron. E seu sentido é do elétron para o próton, uma vez que as cargas possuem sinais inversos e uma partícula está atraindo a outra em sua direção. A força elétrica, como vimos, tem direção radial e, portanto, é uma força centrípeta, o que nos permite deduzir que a força elétrica atuando sobre o elétron é igual à força centrípeta atuando sobre ele. A força elétrica nós já definimos como sendo igual à constante elétrica do vácuo vezes o quadrado da carga elétrica elementar dividido pelo quadrado do raio da órbita do elétron. Já a força centrípeta, nós sabemos que será definida pela massa do elétron vezes o quadrado da sua velocidade de rotação, dividido pelo raio da órbita do elétron. Vamos então igualar as duas expressões. Vamos cancelar o quadrado do raio na primeira expressão
com o raio da segunda expressão. Vamos isolar a velocidade, já que é ela que nós queremos definir em função dos outros fatores. Para isso, a massa do elétron que estava multiplicando passa para o outro lado, no denominador. Vamos aproveitar também para já escrever a expressão de uma forma mais organizada, com a velocidade no primeiro membro da equação. Temos elementos que estão ao quadrado em ambos os lados da equação. Podemos cancelar então os quadrados com as respectivas raízes quadradas. Mas observe, este cancelamento só é possível para os elementos que estavam ao quadrado. Os demais irão permanecer sob a raiz. Então, nossa resposta para o item B é a velocidade de rotação do elétron pode ser definida multiplicando a carga elementar pela raiz quadrada da divisão da constante eletrostática no vácuo pelo produto entre o raio da órbita do elétron e sua massa. Então, as respostas para o nosso exercício são que a força de atração que atua sobre o elétron tem sua intensidade definida multiplicando-se a constante eletrostática do vácuo pela divisão entre o quadrado da carga elementar e o quadrado do raio da órbita do elétron, e que sua direção é radial e o seu sentido é do elétron para o próton, e que a velocidade de rotação do elétron pode ser definida multiplicando a carga elementar pela raiz quadrada da divisão da constante eletrostática no vácuo pelo produto entre o raio da órbita do elétron e sua massa.